Eu sei que quando você era criança, você gerenciou, criou sua própria fazenda. E sei também que esse brinquedo foi o primeiro que te incentivou a ser um pequeno fazendeiro ou fazendeira. O caminhão boiadeiro de plástico, de mais ou menos 8 centímetros, é mais um da categoria de brinquedos acessíveis que fizeram parte da infância de muitas crianças. Por conta do preço, o brinquedo era muito barato e pela facilidade de encontrá-lo. Você podia adquirir na feira ou em qualquer loja de conveniência. As cores da cabine e da carroceria dos pequenos caminhões variavam. Alguns carregavam bois, outros cavalos. Tinha também aqueles que carregavam bois e cavalos. Além dos animais que acompanhavam esse brinquedo, sua fazenda ficava ainda mais completa quando você ganhava aqueles animais de plástico sortidos que vinham em uma sacolinha. E quase sempre as sacolinhas de aniversário também traziam pequenos animais de brinquedo. Você era convidado para uma festa de aniversário dos anos 90 e tinha pelo menos duas certezas. Você ia comer bolo e, principalmente, ia ganhar uma sacolinha de aniversário. Aquela sacolinha que vinha com pipoca, pirulito e mini brinquedos de plástico. Nesse vídeo, que é a parte 1 de uma série de vídeos que irei lançar, vamos conhecer os modelos de carros, motos e aviões de plástico que vinham com mais frequência nessas sacolinhas. Quem não lembra desses fusquinhas? Os calhambeques também eram populares com as crianças da época. Aliás, naquela época, a popularidade das corridas de Fórmula 1 contribuiu para o sucesso desses carrinhos de corrida. Como era muito comum comprar miniaturas de plástico para usá-las como lembrancinhas, existiam muitos modelos de carrinhos disponíveis. Então você e seus amigos abriam as sacolinhas e descobriam que um tinha ganhado uma mini caçamba, outro um caminhão-pipa. Tinha aqueles que ganhavam motos esportivas. Não podemos esquecer dos aviões. Eu consigo lembrar principalmente de dois modelos. Uma miniatura de avião biplano, um avião que tem asas formadas por duas superfícies paralelas, e uma miniatura de hidroavião, aquele avião capaz de decolar sobre a água. Se você lembra desses brinquedos, mas não ganhou eles em sacolinhas de aniversário, existe uma explicação. Era muito comum encontrar essas miniaturas sendo usadas como brindes de produtos infantis, como por exemplo aqueles canudos que vinham cheios de bolinhas comestíveis. Outros brinquedos dividiam espaço com carrinhos, motos e aviões nas famosas sacolinhas de aniversário. Entre eles, podemos citar os mini bonecos de plástico. Neste vídeo, vamos relembrar os bonecos que vinham com mais frequência nessas sacolinhas. Se você é um pouco mais velho e era criança durante as décadas de 60, 70 e 80, você lembra da popularidade dos filmes americanos de faroeste. E essa popularidade contribuiu para a produção de jogos de videogame e até de brinquedos relacionados ao tema. Então nós tínhamos uma quantidade considerável de bonequinhos que representavam os principais personagens existentes nos filmes de faroeste, como os cowboys, guardas e até índios. E esses bonequinhos eram tão populares com as crianças que não podiam faltar nas sacolinhas de aniversário. Personagens de programas infantis de TV também ganhavam versões em miniatura. O Topodidio, um ratinho criado na Itália, fez sua estreia na TV brasileira no final da década de 60. Sua popularidade foi tanta que diversos produtos com o personagem foram lançados no Brasil. O Topodidio ficou no ar entre os anos 60 e 70 e retornou no início dos anos 80, depois de um tempo fora da TV. E isso explica porque você geralmente encontrava uma miniatura de plástico do Topodidio nas sacolinhas da época. Outro brinquedo popular era o Homem-Aranha, que grudava na parede e depois descia lentamente. Você até ganhava ele em aniversários, mas não com muita frequência. Por último, mas não menos importante, temos os bebês em miniatura, que eram mais voltados para o público feminino. Alguns modelos desses bebês vinham acompanhados de acessórios, como chocalhos
e mamadeira. Ou você tinha, ou conheceu alguém que tinha e passou horas e horas da infância tentando resolver esse quebra-cabeça, também conhecido como racha-cuca. A diferença para os quebra-cabeças tradicionais é que nesse você precisa mover muitas peças para colocar uma peça no lugar correto. E naquele, no quebra-cabeça tradicional, você não precisa se preocupar em mover as peças. Você precisa se preocupar apenas em encaixá-las de forma correta. Pense numa dor de cabeça que dava quando o quebra-cabeça estava quase todo montado e faltava só aquela peça que está bem distante do lugar onde ela realmente deveria estar. A Estrela até lançou oficialmente o Rachacuca, e a versão deles tinha várias possibilidades, diversos desafios e combinações diferentes. Mas eu lembro mesmo da versão da feira e de pequenas lojas, que trazia personagens de desenhos animados e escudos de times de futebol. Os álbuns de figurinhas sobre a Copa do Mundo sobreviveram ao tempo e ainda fazem sucesso, principalmente por despertar uma certa nostalgia em adultos e por continuar atraindo o interesse das crianças, que além de colecionar as figurinhas, usam o álbum para saber mais sobre as seleções e os jogadores que irão disputar o Mundial. No Brasil, o primeiro álbum de figurinhas sobre a Copa do Mundo surgiu em 1950, ano em que a Copa foi sediada no Brasil pela primeira vez. O álbum era parte da estratégia promocional da indústria de balas e chocolates, a Americana, já que para obter as figurinhas era necessário comprar as balas. A indústria de balas e chocolates já estava investindo nesta estratégia há algum tempo. Antes do álbum sobre a Copa, já haviam lançado álbuns sobre o futebol brasileiro, como esse de 1944. Antigamente, com a proximidade da Copa do Mundo, as empresas lançavam brindes comemorativos relacionados à Copa. Em 1998, para promover suas lojas de conveniência, que são as lojas BR Mania, e aproveitando o clima de Copa do Mundo, a Petrobras lançou uma promoção que oferecia um brinde para todos aqueles que comprassem na loja acima de um determinado valor e pagassem mais um valor adicional fixo. O brinde em questão era uma miniatura Ararajuba que fazia parte de uma coleção composta de 5 miniaturas em diferentes poses de futebol. Criada em 1994 pelo ilustrador e desenhista de histórias em quadrinhos César Lobo, a mascote da Petrobras já tinha estampado adesivos que foram usados como brindes durante a Copa do Mundo de 94. E também foi usada na composição de pins promocionais no ano de 1996, durante a campanha encorajada pela Petrobras para que a cidade do Rio de Janeiro sediasse as Olimpíadas de 2004. Em 1999, ganhou um álbum de figurinhas e também estrelou sua própria revista em quadrinhos. E vez ou outra ainda aparece como brinde em alguma campanha das lojas BR Mania. No final dos anos 90, principalmente em 1999, cresceram as especulações em torno da virada do milênio. Muitos acreditavam que em 2000 o mundo acabaria, ou ainda tinha quem acreditasse que a tecnologia ia evoluir de tal maneira que logo estaríamos controlando carros voadores. É certo que nada disso aconteceu, mas em 2000, os brinquedos evoluíram e ganharam algumas habilidades especiais. Estou falando da febre dos brinquedos que brilhavam no escuro, que se intensificou em 2000 com a promoção Gelocósmicos da Coca-Cola. Essa coleção da Coca-Cola, também conhecida como a coleção dos pequenos bonecos extraterrestres, acompanhou o sucesso de duas outras promoções
também lançadas pela Coca-Cola, que ofereciam brindes bem similares. Geloucos de 1997 e Geloucos Roqueiros de 1998. A diferença é que nessas promoções anteriores, a temática não era os extraterrestres. Os bonecos eram inspirados em objetos como telefone e tesoura ou instrumentos como flauta e bateria. É importante mencionar que no final dos anos 90, a coleção Fantasmini, lançada como brinde surpresa do chocolate Kinder Ovo, também era formada por bonecos capazes de brilhar no escuro. Mas não me recordo dessa coleção ter a mesma popularidade da coleção lançada pela Coca-Cola. Voltando ao começo dos anos 2000, enquanto a promoção da Coca-Cola despertava o interesse por brinquedos que brilham, surgia na feira e nas pequenas lojas os chaveiros em forma de animais, que também eram lanternas. Você girava a base verde e a magia acontecia.